O modelo de gestão adotado em empresas brasileiras não deixa a dever para nenhuma organização do mundo. Com moderação de Carlos Alberto Júlio, conheceremos os casos da Gafisa e do BNDES. Eu gostaria de convidar ao palco Carlos Alberto Júlio, por favor. Okay. Rodrigo de Pádua, da Gafisa, Luiz Fernando Dornelles, do BNDES, e Américo Garbulho Júnior, da Skin Cariol. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade de conhecer práticas de gestão de empresas brasileiras que são referências no mundo. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, em nome da Gafisa, agradecer aí o convite da HSM. É um prazer enorme para a Gafisa e para a gente, aí, eu pessoalmente, a gente poder conversar aí em 10 minutos aqui, né, uma palestra bem rápida, contando um pouquinho o case da Gafisa dos últimos anos, tá? Mas para contar o case, a gente tem que falar um pouquinho o que é a Gafisa. Algumas pessoas podem não conhecer. E para isso, nós fizemos uma terapia. Ok. Gafisa é uma empresa do mercado imobiliário. Para a gente entender um pouquinho ali, é formada por basicamente 3 produtos, tá? Produtos residenciais. A Gafisa, que são produtos de média e alta renda, apartamentos imóveis de mais de R$200 mil, que respondem ali por 48% do nosso negócio, estão espalhadas aí em 44 cidades, 14 estados no Brasil. Tá? Alphaville, também empreendimentos de classe média, média alta, que representa 14% do nosso negócio, praticamente lotes. Tá? E Tenda, que é uma empresa, uma marca focada no segmento de econômico, né, e baixa renda, que representa aí 38% do faturamento aí do resultado da Gafisa, tá? Espalhadas ali em 90 cidades, 14 estados. Isso aí é o que é hoje a Gafisa. No próximo slide, a gente conta um pouquinho a história de como que isso aconteceu, tá? Só para a gente entender um pouquinho e contextualizar. Em 2005, final de 2005, praticamente esse mercado, o mercado imobiliário no Brasil, ele não existia, tá? Então a Gafisa era uma empresa ali, se vocês olharem em 2005, aquele 457 ali, era a receita líquida, era o tamanho da empresa. Em 2009, nós estamos falando de uma empresa de 3 bi, e em 2010, né, a gente deixou ali em branco de propósito, uma empresa de 4 bi e meio. Tá? Então, é uma empresa que cresceu nos últimos 5 anos, 8, vai chegar aí a 10 vezes o crescimento. Tá? Então, para fazer no meio do caminho ali, acho que alguns pontos importantes, né? A gente teve um private equity entrando ali em 2005, junto com a GP, que é a GP Investimentos, um private equity dos Estados Unidos, a Equity International. Em 2006, a gente fez um IPO, né, para captar, para abrir na Bolsa de São Paulo. Fizemos a aquisição de Alphaville, que é um daqueles nossos negócios. Fizemos depois a abertura, a primeira empresa, única empresa do Brasil listada na Bolsa de Nova York. No final de 2008, a gente fez a aquisição dessa marca, da marca Tenda, tá? E aí no final ali, chegando em 2009, naquela história que eu mostrei ali para vocês. Só para vocês entenderem, então, que o crescimento ele é formado por um crescimento orgânico, de Gafisa crescendo muito, mas também de aquisições de outras marcas, de outras empresas, o que dificulta mais ainda a implantação de gestão, né, de um case de gestão, porque você trouxe culturas diferentes para dentro da sua empresa. Tá? Então, isso aí, de uma maneira geral, um resumo para vocês entenderem um pouco a história da Gafisa. É importante, eu esqueci o último item lá, a gente é uma empresa praticamente uma empresa sem dono, tá? A gente é uma empresa totalmente pulverizada no mercado. O maior acionista da empresa tem 2,5%, então a gente está totalmente pulverizado, uma true corporation que a gente chama, pulverizado sem controlador. Acho que aqui não passa o slide. E aí em gestão particularmente, tá? Não tem como a gente falar sem falar de gente, para vocês entenderem o desafio, tá? Porque a gestão, quem faz gestão são pessoas, não adianta a gente pular disso. Volta o slide, por favor.
E aí, aquele reflexo daqueles números lá é isso aqui, né? A gente saiu de uma empresa de 2005 que tinha 630 funcionários para uma empresa que tem cerca de 7 mil funcionários, tá? Então, não adianta a gente falar muito de gestão se vocês não entenderem o desafio de crescimento de gente, né? Porque implantar gestão com 600 pessoas tinha um grau de dificuldade. Implantar esse mesmo caso de gestão para 6, 7 mil pessoas era um baita de um desafio. Aí vem aqui, a gente fez um resumo rápido, tá, de tudo que foi feito em gestão, tá, nos últimos anos. Então, o último quadrinho ali, onde está o resultado do desempenho, é mais o foco na parte de gestão. Então, desde que a gente entrou na companhia, a gente estabeleceu, desde o primeiro momento, uma visão, era uma visão de longo prazo, naquele momento era uma visão de 5 anos, que era triplicar as vendas da companhia, a gente triplicou em 2 anos, era uma visão de 5, só para vocês terem uma noção de quão agressiva a gente foi. E naquele momento, então, todo o processo de gestão ele se baseava em criar uma visão, criar um plano de 5 anos para a companhia, transformar esse plano de 5 anos numa meta concreta para todos os colaboradores de 1 ano, né? Desdobrar essas metas que a gente deixou ali até em todos os níveis da organização, criar uma maneira de você medir como que essas pessoas estavam ou não entregando esse resultado, que é a avaliação de desempenho, acompanhar para ver as distorções, que são as reuniões de resultados, analisar quem dessas pessoas realmente entregam os melhores resultados e premiar essas pessoas pelos resultados excepcionais que elas tragam através das reuniões de gente, e aí criar os mecanismos de reconhecimento e de compensação, que são bônus, e ali a siglazinha ali, Stock Option Plan, que é algumas maneiras, algumas ferramentas de retenção de longo prazo dessas pessoas. Então, aquele quadro ali, ele resume todo o processo de implantação de gestão, que quando a gente, é óbvio, coloca ali em 5, 6 linhas, parece muito simples, né? Mas uma empresa complexa e que a gente mostra ali, nesse momento, lá em 2005, a gente estava em 2 estados praticamente, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente está em 22 estados espalhados pelo Brasil. Então, você implantar toda essa metodologia aqui dentro, né, em São Paulo e no Rio, tem um grau de dificuldade. Você implantar em Belém, que hoje a gente tem quase 1.000 funcionários, implantar no sul do país, implantar no Nordeste, implantar em todas as regiões, era um baita desafio de gente, por isso a gente colocou na outra parte ali, que era a gente, principalmente naquela parte de atração, era o primeiro grande objetivo, né? Para quem aqui, eu não sei se a gente deve ter no público aí bastante engenheiros, mas a gente viveu aí uns últimos 15, 20 anos uma questão no Brasil onde ser engenheiro às vezes não era tão atrativo, né? Você fazia engenharia, tinha que estudar 5, 6 anos, depois trabalhar não sei mais quantos anos para ter um salário razoável. A carreira técnica no Brasil ela foi muito desvalorizada nos últimos anos. E a gente tinha ali que fazer um baita de um trabalho de atração para mostrar que ser engenheiro no Brasil, e no nosso caso engenheiro civil, era uma coisa legal novamente, que existia um mercado, que existia indústrias, que existia uma empresa de performance diferenciada, global, nacional, para atrair essas pessoas. E aí a gente, né, começou, então, só para vocês terem uma noção, no nosso programa Trainee de 2005, a gente tinha 3.000, 4.000 inscritos. Hoje, a gente tem 17 mil inscritos no nosso programa Trainee. O nosso programa de estágio, naquele momento, formava 6, 7 estagiários por ano. Hoje, a gente forma 130, a gente tem 600 estagiários sendo preparados dentro de casa, justamente para dar conta de todo um crescimento. Uma empresa que cresce 40%, 50% ao ano, num momento delicado de mercado, você tem que ter baita ferramenta de atração de garotos, de jovens potenciais, tá? Na parte de conhecimento, a gente tinha que, depois que você convenceu todo mundo a vir, treinar essas pessoas. Isso aí é um trabalho contínuo e é uma coisa extremamente forte na Gafisa, né? Um garoto, um estagiário, desde o momento que ele entra lá dentro, ele é preparado, e é uma cultura da Gafisa de investir nesse garoto. Então, você tem toda uma metodologia de treinamento, tanto os treinamentos conceituais, mas também treinamentos on the job, né? Onde o cara aprende fazendo, que a Gafisa é muito forte. Isso aí
não era uma coisa nova, tá? A Gafisa tem uma empresa de 55 anos, ela já fazia isso há muito tempo. O desafio nosso era fazer isso no Brasil inteiro, era você formar jovens em São Paulo, mas formar jovens em Belém, formar jovens em São Luís, porque nesse momento de mercado, para a gente é muito melhor que a pessoa seja da região, tá? A parte ali que eu chamo de manutenção era você ter algumas coisas básicas que para a gente era super importante, né? Uma delas, talvez não muito básica ainda nesse setor, é você ter um código de ética, um código de conduta dentro da empresa, porque o mercado imobiliário ele tem muitos pontos de negociação. Então, para a gente, você criar um código de ética no molde de que outras empresas já fazem, era super importante, né? E coisas ali são itens mais básicos, mas que naquele momento para a gente não era tão básico assim. Na parte de motivação, que complementa ali o resultado, já falei um pouquinho, a parte de feedback, reconhecimento, comunicação interna, tudo isso nesse momento, numa empresa que estava começando, eram coisas muito precárias para tudo que a gente pensava de uma empresa com porte hoje, é uma empresa de valor de mercado de 6 bilhões de reais. Então, a gente precisava ter isso tudo lá dentro. Agora, o que é o mais difícil, né, gente? E a gente não abriu mão disso em nenhum momento. Por isso está ali no meio, tá? A cultura, porque fazer isso tudo no Brasil, ele tem um desafio. Fazer isso tudo alinhado a uma cultura, que era a cultura que a gente entendia como a cultura da Gafisa, a gente não está discutindo se é a mais correta ou não, mas era a cultura que a gente acreditava, que era uma cultura que acreditava em ter foco em resultados, ser extremamente meritocrática. Isso está focado no cliente. A gente tem 7 princípios da nossa cultura. Esse era o grande desafio. E aí, mais recentemente, tem 6 meses, era uma coisa que a gente falava muito dentro da companhia e a gente resolveu, inclusive, escrever isso. Tá? Por quê? Porque como que eu garanto que o garoto de São Paulo ele tem a mesma interpretação do que é o seu jeito de ser da Gafisa lá em Belém, lá em São Luís, lá em Salvador. Então, para a gente, foi super importante transformar isso como se fosse, né, realmente um book, né, um livrozinho, né, de bolso de cada um dos funcionários, para eles entenderem que não adianta ser um bom engenheiro, não adianta ser um bom dono de negócio, um bom gerente de vendas. Ele tem que ser um cara com a nossa cultura. Tá? Ele tem que disseminar essa cultura da Gafisa, de ser um cara extremamente focado em resultado, de estar preocupado com o cliente, de ter todos lá os nossos princípios. Então, acho que esse foi o grande desafio. É óbvio que nem tudo está implantado, eu acho que senão a gente terminaria a história nossa e não funciona assim, né? O que a gente tem que se preparar agora para os próximos 4, 5 anos? É uma empresa que a gente, com certeza, vai buscar aí dobrar, triplicar de tamanho. Então, a gente tem que estar preparado para um novo salto. Tá? E aí, esse novo salto, a gente tem que pensar muito agora, porque quando você é bom na formação e tudo aquilo que a gente faz, né, você tem a parte boa e a parte não tão boa. Você vira target. Né? Então, você é um baita de um player formador de pessoas, você, ao mesmo tempo, vira um baita player para se buscar pessoas. Então, agora, eu acho que o grande papel nosso nos próximos anos é o papel de retenção. É como a gente garantir que esses garotos que a gente investe bastante, forma bastante, damos todo o nosso treinamento, a nossa cultura, como a gente melhorar ainda mais a nossa retenção. Acho que isso é um fator super importante, não só na Gafisa, como acho que nas empresas de todos os setores hoje no Brasil. Tenho certeza que esse Cariol, BNDES não, que o seu colega já deixou claro para a gente que o turnover lá é 0, da outra vez aqui na outra palestra, né? Mas para a gente, aí como as outras empresas, é uma baita preocupação. Tá? Gente, era isso, era uma maneira da gente resumir um pouco em alguns slides. Eu acho que nas perguntas a gente vai ter oportunidade aí de trocar ideias sobre alguns pontos específicos. Obrigado.